Você já sentiu que está sempre colocando os outros em primeiro lugar e, quando percebe, não sobra tempo nem energia para si mesmo? O peso das expectativas alheias, as obrigações intermináveis e a necessidade de agradar parecem te consumir, deixando pouco espaço para suas próprias vontades e crescimento. Mas a verdade é clara. Se você não se priorizar, ninguém fará isso por você. O estoicismo nos ensina que o primeiro dever de um indivíduo é consigo mesmo, não por egoísmo, mas por sabedoria. Afinal, como você pode ajudar os outros, tomar decisões corretas ou viver plenamente se está constantemente negligenciando a si mesmo? A realidade é que a vida não para que você se coloque como prioridade. Se você não fizer isso agora, o tempo passará, as oportunidades se perderão e você continuará no mesmo ciclo de frustração. É preciso entender que ser sua prioridade não significa ignorar os outros, mas sim valorizar-se a ponto de não aceitar menos do que merece. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E um pensamento poderoso que você precisa cultivar é este: eu mereço atenção, cuidado e respeito, principalmente de mim mesmo. O estoicismo não é apenas uma filosofia de resistência, mas uma filosofia de clareza. Ele nos ensina que o que está sob nosso controle merece nossa atenção total, e nada está mais sob seu controle do que suas próprias escolhas e prioridades. Você pode continuar vivendo para agradar aos outros, se desgastando por coisas que não te agregam, ou pode tomar as rédeas da sua vida e finalmente colocar a pessoa mais importante no centro. Você. O que você escolhe? Agora, eu quero que você participe ativamente deste vídeo. Comente aqui embaixo: eu sou minha prioridade, para reforçar esse compromisso consigo mesmo. Aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Vamos juntos transformar essa mentalidade e fazer da nossa vida algo extraordinário. Agora, fique comigo, porque vou te revelar 15 segredos estoicos para colocar sua vida no centro das suas decisões. 1. Você tem um tempo limitado, pare de desperdiçá-lo. Você já refletiu profundamente sobre o valor do seu tempo? Você já sentiu aquele peso esmagador quando percebeu que investiu energia, atenção e esforço em algo que, ao final, não trouxe nenhum benefício real para a sua vida? Pois é exatamente isso que acontece quando você deixa de ser a sua prioridade e passa a viver para agradar aos outros, atender expectativas externas ou simplesmente se distrair com coisas passageiras. O tempo é sem dúvida o bem mais precioso que temos em nossas mãos e, infelizmente, também o mais desperdiçado. A verdade, por mais dura que pareça, é que nenhum minuto volta atrás. Cada instante que passa é uma página virada na história da sua vida, uma história que só você pode escrever. Marco Aurélio, em sua infinita sabedoria estoica, nos alerta com uma pergunta que ecoa forte e clara através do tempo: você viverá 1000 anos? Então por que age como se fosse viver para sempre? Talvez você esteja vivendo uma vida inteira, como se tivesse uma eternidade pela frente, acreditando ingenuamente que haverá sempre o amanhã para corrigir seus erros, buscar seus sonhos ou finalmente colocar você em primeiro lugar. Mas será mesmo? O amanhã nunca esteve garantido. O amanhã é uma hipótese, enquanto o hoje é tudo o que realmente temos nas mãos. E é neste exato momento, no instante presente, que você precisa despertar para a verdade mais poderosa da vida. Você não nasceu para ser coadjuvante na sua própria história. A vida não é uma peça onde você assiste de camarote, enquanto o tempo escapa entre os dedos, permitindo que suas vontades e sonhos fiquem presos nas expectativas, desejos e necessidades alheias. Você não é uma sombra das circunstâncias ou das demandas externas. Você é o protagonista, o autor principal, e cada escolha que faz determina seu rumo. Escolha com sabedoria. Escolha conscientemente. Escolha ser sua prioridade. O estoicismo ensina algo essencial. O que está além do nosso controle não deve ocupar nossa mente, mas aquilo que está sob nosso controle deve receber atenção plena. E nada está mais sob seu controle do que o tempo que você dedica a si mesmo, às suas metas, à sua saúde física e mental, ao seu crescimento e evolução pessoal.
A vida não vai esperar você encontrar o momento perfeito para começar a cuidar de si. O momento perfeito é agora. Não daqui a uma semana, não daqui a um ano, não quando você finalmente estiver livre das obrigações, mas exatamente agora, enquanto você ouve essas palavras. Quantas pessoas você já viu passarem pela vida desperdiçando tempo precioso em tarefas inúteis, em relacionamentos vazios, buscando a aprovação de quem jamais reconhecerá o valor delas? Não caia nessa armadilha. Não seja mais uma dessas pessoas. Priorize a sua existência. Você é o seu recurso mais precioso e merece ser cuidado com respeito, amor e atenção. Você merece ser valorizado, e essa valorização começa com você mesmo. E lembre-se, priorizar-se não é um ato de egoísmo, é uma estratégia de sobrevivência emocional e crescimento pessoal. Quando você investe em si mesmo, tudo melhora. Sua confiança, sua felicidade, seus relacionamentos, sua produtividade e até sua capacidade de ajudar os outros. Porque, para cuidar dos outros, você precisa primeiro estar bem consigo mesmo. Este é o ponto crucial que os grandes sábios sempre tentaram nos ensinar. Como disse Sêneca, não é egoísmo reservar tempo para si mesmo, pois um homem que não cuida de si não pode cuidar de ninguém. Priorizar-se significa entender seu valor, respeitar suas necessidades e construir uma vida alinhada com seus valores mais profundos. O estoicismo é claro ao lembrar que o tempo é o único recurso que, uma vez perdido, jamais será recuperado. Por isso, não permita que o medo, as expectativas alheias ou a procrastinação roubem sua atenção do que realmente importa: você. 2. Diga não sem culpa. Quantas vezes você já disse sim quando na verdade queria profundamente dizer não? Quantas vezes engoliu palavras, engoliu emoções, reprimiu sentimentos, apenas para agradar alguém ou para evitar desconfortos momentâneos? A verdade é que, enquanto você vive para satisfazer o mundo inteiro, você se perde aos poucos. A cada sim forçado, você perde um pedaço de si mesmo. Aos poucos, aquilo que você realmente deseja fica em segundo plano, abafado pelo barulho das demandas dos outros. Mas a vida passa, o tempo corre sem piedade, e o preço dessa gentileza excessiva acaba sendo alto demais. Você já parou para pensar sobre isso? Não estou dizendo que você deve fechar seu coração ou se tornar indiferente às necessidades de quem você ama ou das pessoas à sua volta. Não se trata disso, mas há uma linha fina, quase invisível, que separa a generosidade da autossabotagem. E é aí que entra a sabedoria. Aprender a distinguir claramente quando é necessário proteger seu espaço, seu tempo, sua energia vital, para não cair na armadilha do autoesquecimento. Lembre-se de que toda vez que você concorda com algo que não deseja, você está dizendo silenciosamente não para você mesmo. É uma escolha velada, imperceptível, mas que aos poucos se torna evidente, deixando você cansado, frustrado e muitas vezes perdido em meio às expectativas alheias. Os estoicos, mestres da clareza mental, tinham uma percepção profunda sobre esse tema. Sêneca dizia sabiamente: não somos perturbados pelas coisas em si, mas pela visão que temos delas. Observe que, ao dizer sim contra sua vontade, você não evita desconfortos, apenas adia a angústia de uma decisão que deveria ter sido tomada antes. Epicteto também nos aconselha de forma direta e honesta: seja mais preocupado com sua consciência do que com sua reputação, porque sua consciência é o que você é de verdade, enquanto sua reputação é apenas o que os outros pensam que você é. Quantas vezes você permitiu que a opinião dos outros moldasse suas decisões, mesmo quando elas estavam claramente contrárias àquilo que você sentia como verdadeiro? Dizer não é um ato de respeito por você mesmo. É reconhecer o valor da sua energia, das suas horas, dos seus sonhos e planos. É entender que o seu tempo é uma moeda preciosa que não deve ser desperdiçada. Pense um pouco agora. Quantas oportunidades você já perdeu por simplesmente não dizer não a tempo? Quantas vezes abriu mão de um momento seu, um instante de paz, um tempo de descanso ou de crescimento pessoal, porque cedeu aos desejos e às demandas de alguém que talvez nem tenha percebido o sacrifício feito por você? O poder de dizer não é um ato de coragem. É assumir a responsabilidade pela própria felicidade
e pela própria paz interior. Dizer não exige força, mas também é libertador. Ao aprender a negar o que não acrescenta valor à sua vida, você cria espaço para o que realmente importa. Para os seus sonhos, para suas prioridades, para o desenvolvimento pessoal e espiritual que você tanto busca. Pense nisso como uma limpeza necessária, um detox emocional que libera você das amarras do medo e da culpa. Porque sim, muitos vão tentar culpar você por dizer não. Muitos tentarão fazê-lo se sentir egoísta por proteger seus limites. Mas é justamente aí que está a armadilha. Você não está aqui para satisfazer expectativas infinitas. Você está aqui para crescer, evoluir e viver plenamente. Se tudo isso ainda parece difícil, permita-me lembrar você de algo essencial. Ao contrário do que muitos pensam, dizer não com clareza e respeito demonstra maturidade e segurança. Não é sinal de fraqueza, egoísmo ou arrogância, mas sim de autoconhecimento e coragem. O estoicismo nos ensina a importância de sermos coerentes conosco mesmos, independentemente da opinião externa. Você não precisa explicar detalhadamente suas razões para todos que não estejam dispostos a compreender sua essência. Basta saber que sua consciência está tranquila, que suas decisões estão alinhadas com seus valores internos e que você permanece fiel a si mesmo. Faça desse aprendizado uma prática constante. Comece aos poucos. Hoje mesmo, experimente dizer não uma única vez para algo que você normalmente aceitaria só por obrigação ou hábito. Sinta o poder dessa palavra ecoando dentro de você, trazendo calma e convicção. É um pequeno passo, mas que fará toda a diferença na sua jornada rumo a uma vida mais equilibrada e plena. 3. Cuide da sua mente antes de qualquer coisa. Você precisa entender algo essencial. Se sua mente estiver um caos, sua vida será apenas um reflexo disso. Tudo o que você sente, pensa e acredita determina suas ações, e suas ações moldam sua realidade. Se sua cabeça estiver carregada de dúvidas, preocupações e medos, não importa o que aconteça ao seu redor, tudo parecerá pesado, difícil e desgastante. O estoicismo ensina que a mente é o único território que você realmente pode governar. E se você não fizer isso, alguém ou algo fará por você. Olhe ao seu redor. O que você vê? Pessoas sempre ansiosas, estressadas, inquietas, presas a pensamentos acelerados que nunca dão trégua. Elas tentam resolver tudo ao mesmo tempo, se sobrecarregam com problemas que nem são delas, e acabam exaustas, sem direção. Mas o problema nunca foi a vida ser difícil. O problema está na forma como essas pessoas lidam com a própria mente. Quando a mente não está treinada, qualquer coisa parece um obstáculo insuperável. Qualquer crítica vira um golpe profundo. Qualquer imprevisto gera uma crise. Os estoicos entenderam isso há séculos. Eles sabiam que não temos controle sobre o que acontece no mundo, mas temos total controle sobre como reagimos. Epicteto dizia que os homens são perturbados não pelas coisas que acontecem, mas pela opinião que têm sobre elas. Isso significa que o problema nunca é o problema em si, mas a maneira como sua mente o interpreta. A mesma situação pode ser vista como uma tragédia ou como uma oportunidade, dependendo da clareza mental de quem a enfrenta. Treinar sua mente não significa ignorar suas emoções ou se tornar frio. Significa não ser escravo do que sente. Significa olhar para um problema e decidir racionalmente como enfrentá-lo, ao invés de se deixar levar pelo desespero. Quando sua mente está forte, você não reage por impulso. Você age com sabedoria. Você escolhe no que vale a pena gastar sua energia e descarta o que apenas te desgasta. A vida está cheia de distrações, ruídos e pequenos dramas que tentam sequestrar sua atenção. Mas cabe a você decidir se será um joguete das circunstâncias ou um comandante de si mesmo. Se sua mente não for treinada, qualquer coisa pode te tirar do eixo. Uma opinião negativa, um obstáculo no caminho, um atraso, uma perda inesperada. Mas se sua mente estiver sólida, nada disso te abala de verdade. Você pode sentir o impacto das dificuldades, mas elas não te destroem. E isso não significa que você não sentirá tristeza ou frustração. Significa que você não se deixará ser consumido por elas. Os grandes sábios da história entenderam isso. Marco Aurélio, que governou um império em tempos caóticos, praticava diariamente o controle da própria mente.
Ele escrevia reflexões para lembrar a si mesmo que nada externo tem poder sobre ele, a não ser que ele permita. Esse é o segredo. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode sempre controlar a forma como sua mente responde. Agora, a questão é: o que você está fazendo para fortalecer sua mente? Está alimentando sua cabeça com pensamentos que te fortalecem ou com preocupações inúteis? Está praticando o autocontrole ou se deixando levar por cada emoção passageira? Se você quer uma vida melhor, precisa começar pelo essencial: a sua mente. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 4. Não espere que os outros te valorizem. Por que você ainda espera que os outros reconheçam o seu valor? Por que ainda busca a validação de quem sequer compreende a sua essência? A dura verdade é que se você não enxergar o próprio valor, ninguém o fará por você. As pessoas estão ocupadas demais lidando com suas próprias inseguranças e dilemas, e muitas sequer são capazes de valorizar a si mesmas, quanto mais alguém ao seu redor. Você precisa entender que sua autoestima não pode ser construída sobre os olhares alheios, porque esses olhares são inconstantes, voláteis e muitas vezes cegos para tudo aquilo que você é. Epicteto, um dos maiores sábios do estoicismo, fez uma pergunta que deveria ecoar dentro de você todos os dias: quanto tempo você vai esperar para exigir o melhor de si? Essa é a verdadeira questão. Você seguirá aguardando que alguém perceba sua grandiosidade ou começará a agir como alguém que sabe o próprio valor? A resposta para isso determina tudo: suas escolhas, seus relacionamentos, suas conquistas e até mesmo sua paz. A dependência da opinião alheia é uma prisão invisível, mas poderosa. Quando você vive esperando ser reconhecido, coloca sua felicidade nas mãos de terceiros, e isso te torna vulnerável. Se as pessoas aprovam o que você faz, você se sente bem. Se ignoram, você se sente pequeno. Mas será que essa é uma maneira sábia de viver? Você realmente quer passar sua existência oscilando entre o entusiasmo e a frustração, apenas porque os outros têm ou não têm consciência do seu valor? Os estoicos ensinavam que devemos buscar nossa força dentro de nós mesmos, porque tudo o que está fora escapa ao nosso controle. A aprovação das pessoas está fora do seu domínio. O que os outros pensam de você não é problema seu. O que está sob o seu controle, no entanto, é a maneira como você se enxerga e o valor que se dá. Pense nas pessoas que admira. Elas chegaram onde estão porque ficaram esperando que alguém as valorizasse? Ou porque decidiram se valorizar primeiro? A diferença entre aqueles que conquistam algo significativo e aqueles que passam a vida na mediocridade está no simples fato de que uns agem como protagonistas e outros esperam ser reconhecidos antes de agir. A necessidade de validação vem do medo. Medo de não ser aceito, de não ser querido, de ser ignorado. Mas pare um instante e reflita. Quem realmente importa na sua vida? Quem realmente deveria ter o poder de afetar sua visão sobre si mesmo? A opinião de estranhos? A crítica de quem não construiu nada significativo? Os estoicos nos ensinam a nos concentrar no que tem real valor, e a verdade é que muitos daqueles que criticam ou subestimam você não têm base para isso. Eles apenas projetam suas próprias frustrações e inseguranças, seus valores, suas habilidades, sua essência. Tudo isso existe independentemente de alguém perceber ou não. E a única pessoa que pode decidir o quanto isso vale é você. Quando você se dá o devido respeito, quando exige o melhor de si mesmo, quando para de esperar reconhecimento e passa a agir com confiança, algo incrível acontece. Os outros naturalmente começam a enxergar sua força. Mas, ironicamente, quando isso acontece, já não importa mais, porque você não está mais buscando aprovação. Você apenas está sendo quem nasceu para ser. A vida não vai esperar você perceber seu próprio valor. O tempo está passando, e a cada dia que você hesita, a cada dia que se encolhe para não desagradar, a cada dia que silencia suas próprias vontades para caber em expectativas externas,
você se diminui. O mundo não te dará permissão para brilhar. Essa permissão só pode vir de dentro. Então pergunte-se agora, por que você ainda precisa que alguém te diga que você é suficiente? Você já é, sempre foi. O que falta não é que os outros percebam isso, é que você finalmente perceba. 5. Silêncio ou ruído externo. Feche os olhos por um instante e ouça. O que você escuta? Talvez o ruído do trânsito lá fora, vozes cruzando as ruas, notificações piscando em seu telefone, o murmúrio do mundo que nunca silencia. Mas e a sua própria voz? Você consegue escutá-la ou ela foi engolida pelo barulho incessante da vida? O ruído externo tem muitas formas. São as expectativas dos outros, as opiniões não solicitadas, os julgamentos disfarçados de conselhos, as comparações que nos fazem questionar nosso próprio caminho. Mas o maior perigo não está nesses sons dispersos ao nosso redor. O verdadeiro perigo é quando esses ruídos se tornam nossa verdade, quando nos afastamos de quem somos para atender às expectativas de um mundo que mal nos conhece. Os estoicos falavam sobre a importância de cultivar uma mente imperturbável. Epicteto ensinava que não são os eventos externos que nos afetam, mas a interpretação que damos a eles. Se isso é verdade, então as vozes ao redor só têm poder sobre nós se permitirmos. Mas quantas vezes, ao longo da vida, já nos curvamos ao que os outros dizem? Quantas vezes já deixamos de fazer algo por medo do julgamento alheio? Quantos sonhos foram sufocados por palavras que nunca deveriam ter sido levadas tão a sério? Existe uma verdade inegável. Ninguém sente o peso da sua existência como você sente. Nenhuma outra pessoa habita seu corpo, enfrenta suas lutas internas ou compreende a complexidade dos seus pensamentos. E, no entanto, o mundo insiste em opinar sobre como você deve viver, como deve agir, como deve se sentir. Se você não estabelecer um limite, o que é seu será moldado por mãos que não conhecem o seu coração. O silêncio se tornou um luxo. Estamos tão acostumados a nos distrair com o barulho do mundo que esquecemos como é estar sozinhos com nossos próprios pensamentos. Mas é no silêncio que a verdade se revela. É nele que descobrimos o que realmente importa para nós, onde entendemos quem somos sem a interferência das expectativas externas. No momento em que você silencia o ruído ao redor, percebe que a única voz que realmente importa é a sua. Isso não significa ignorar completamente as pessoas ao seu redor, mas significa filtrar, selecionar, escolher com sabedoria quais palavras devem ser absorvidas e quais devem ser descartadas como o vento que passa. Porque, no fim das contas, as opiniões vêm e vão, mas as consequências das suas escolhas ficam. Se você se deixa guiar por vozes alheias, pode acabar em um destino que nunca foi seu para começo de conversa. Há uma diferença entre escutar e absorver. Você pode ouvir conselhos, considerar sugestões, refletir sobre críticas. Mas no momento da decisão, a pergunta essencial é: isso ressoa com quem eu sou? Isso me aproxima da vida que desejo? Se a resposta for não, então não há razão para carregar esse peso. O que não constrói, destrói. O que não fortalece, enfraquece. E se não fortalece a sua essência, então não merece espaço na sua mente. O problema é que fomos condicionados a buscar validação. Desde pequenos, aprendemos que o mundo responde com aplausos ou críticas, e isso pode nos tornar prisioneiros do desejo de aprovação. Mas a verdade mais libertadora que você pode aceitar é que a aprovação externa não define sua vida. Você não precisa ser aceito por todos para ser feliz. Você não precisa se encaixar em moldes que não foram feitos para você. Você não precisa viver de acordo com as expectativas de quem sequer compreende sua jornada. Os maiores feitos da humanidade não foram realizados por aqueles que seguiram o fluxo. Foram realizados por aqueles que ousaram pensar diferente, que ignoraram o barulho externo e confiaram em sua própria voz. O mesmo princípio vale para você. Se continuar permitindo que o ruído alheio dite suas escolhas, nunca experimentará a plenitude de viver uma vida verdadeiramente sua. A escolha é sua. Você pode continuar ouvindo e ajustando sua vida para agradar aos outros, ou pode decidir que sua voz vale mais do que qualquer outra. Você pode continuar preso ao medo do que vão dizer, ou pode se libertar, compreendendo que a opinião alheia não paga suas contas, não sente suas dores, não conhece suas batalhas. O mundo sempre terá algo a dizer, mas você não precisa ouvir tudo. Quando você aprende a se priorizar,
percebe que o silêncio é mais poderoso do que 1000 palavras vazias. Percebe que a paz vem quando você para de buscar aprovação e começa a buscar autenticidade. Percebe que, no fim das contas, a única validação que realmente importa é a que vem de dentro, porque a sua vida é sua, seu caminho é seu, e a sua voz, se você permitir, pode ser a mais forte de todas. 6. Pare de se sacrificar por quem não faria o mesmo por você. Não é egoísmo colocar-se em primeiro lugar. Pelo contrário, é a única forma de garantir que você tenha algo real para oferecer ao mundo. Há uma grande ilusão na ideia de que sacrificar-se constantemente pelos outros é um sinal de virtude. Mas a verdade é que quando você abre mão de si mesmo, esperando reconhecimento, muitas vezes só encontra ingratidão e cansaço. O estoicismo nos ensina que devemos focar naquilo que está sob nosso controle. E o que está sob seu controle? Suas escolhas, seu tempo, sua energia. Se você os desperdiça com quem não faria o mesmo por você, está entregando seu bem mais precioso a quem não sabe valorizar. Pense bem, quantas vezes você colocou os outros antes de si mesmo, esperando reciprocidade que nunca veio? Quantas vezes ignorou suas próprias necessidades para estar presente para alguém que sequer notou seu esforço? É fácil cair na armadilha do sacrifício sem limites. O mundo glorifica aqueles que se doam sem reservas, como se não houvesse outra opção. Mas existe uma linha sutil entre a generosidade e a autodestruição. Dar de si é bonito, mas se você se entrega sem critério, acaba vazio. E o que acontece quando não sobra nada? O mundo continua girando, os outros seguem suas vidas e você fica para trás, exausto e ressentido. As relações saudáveis são construídas sobre equilíbrio. Quem realmente se importa com você jamais exigiria que se esvaziasse para preenchê-lo. Quem valoriza sua presença entende que você também precisa se cuidar. Se alguém só está por perto quando você se doa, mas some quando é você quem precisa, essa pessoa não merece o privilégio da sua dedicação. Olhe para a sua vida. Quem tem recebido sua energia? São pessoas que a retribuem ou apenas absorvem? Você sente que está crescendo ou apenas se desgastando? Se a resposta te incomoda, é hora de ajustar suas prioridades. Colocar-se em primeiro lugar não significa ignorar os outros, mas sim reconhecer que, para ser verdadeiramente útil, você precisa estar bem. O mundo está cheio de pessoas que sugam sua força sem oferecer nada em troca. Algumas fazem isso de forma consciente, manipulando sua bondade. Outras apenas se acostumaram a receber sem nunca dar. Mas o resultado é o mesmo. Você se desgasta, se cansa, se esgota. E no fim, quem cuida de você? Quem garante que suas necessidades também sejam atendidas? O estoicismo nos lembra que devemos agir com sabedoria. Nem todas as batalhas merecem ser travadas. Nem todas as pessoas merecem nosso tempo. Ser seletivo com quem você dedica sua energia não é frieza, é inteligência. Aquele que se sacrifica sem critério acaba fraco, sem forças para lutar as batalhas que realmente importam. Você não pode salvar todo mundo, nem deve. Não é sua responsabilidade consertar as dores de todos, principalmente daqueles que nem tentam fazer sua parte. Se alguém não valoriza seu esforço, não é seu dever insistir. Sua paz vale mais do que isso. Sua energia é um recurso valioso demais para ser desperdiçado com quem não se importa. Chega um momento em que é preciso parar. Parar de justificar a negligência alheia. Parar de dar segundas chances para quem só se lembra de você quando precisa. Parar de acreditar que, se você tentar um pouco mais, tudo vai mudar. Algumas pessoas não vão mudar. Algumas situações não vão melhorar. E tudo bem. Você não precisa carregar o peso do mundo nos ombros. Seu tempo é curto. Sua vida é única. Cada dia gasto com quem não se importa é um dia perdido. Cada energia desperdiçada em quem não faria o mesmo por você é um retrocesso. Há pessoas que merecem sua dedicação. Há momentos que valem seu esforço, mas é sua responsabilidade escolhê-los com sabedoria. Se priorizar não é um ato de egoísmo, é um ato de sobrevivência. Só quando você cuida de si, quando preserva sua paz, quando protege sua energia, pode realmente viver uma vida significativa. Pare de se sacrificar por quem não faria o mesmo por você. Não é sua obrigação carregar fardos que não são seus. Olhe para frente. Escolha com quem dividir sua jornada.
E, acima de tudo, escolha a si mesmo, porque se você não se priorizar, ninguém mais fará isso por você. 7. Não se preocupe em buscar seu próprio caminho. Caminhar por essa vida tentando seguir os passos de outra pessoa é como vestir um sapato que não foi feito para você. Aperta, machuca, cansa. O mundo sempre tentará impor um caminho, sugerir um roteiro, ditar o que é certo e errado para a sua vida. Mas no fim das contas, quem carrega o peso dessa caminhada é você. Se não se tornar prioridade na sua própria história, acabará sendo figurante no enredo de alguém. A sociedade grita que você precisa se encaixar. Desde pequeno aprende-se que há um caminho seguro. Estude, trabalhe, case, tenha filhos, compre uma casa, aposente-se. Mas será que esse caminho faz sentido para todos? E se sua alma desejar outras rotas, outros horizontes? Quem disse que há apenas um jeito certo de viver? Quem definiu as regras que tentam prender sua existência a uma fórmula única? O estoicismo nos ensina que devemos focar apenas naquilo que controlamos. E sabe o que está totalmente sob seu controle? As escolhas que faz, o tempo que investe, o valor que dá para si mesmo. Você é o único responsável por definir sua rota, suas metas e seu próprio significado de felicidade. Não importa quantas vozes tentem convencê-lo do contrário. No fim, a única voz que precisa realmente escutar é a sua. Muitas vezes o medo paralisa. A dúvida sussurra que é mais seguro seguir o que já foi testado por outros. Mas a segurança tem um preço, o da estagnação. Quem apenas repete os passos alheios perde a chance de descobrir quem realmente é. A liberdade verdadeira não está em fazer o que os outros esperam, mas sim em encontrar aquilo que ressoa dentro de você, aquilo que faz sentido para a sua própria essência. Não se trata de rejeitar conselhos ou experiências dos outros. Há sabedoria em aprender com quem já trilhou alguns caminhos antes de você. Mas há uma grande diferença entre se inspirar e se anular. Aprender com o mundo é uma coisa, moldar-se completamente para agradá-lo é outra. Nenhum grande pensador, nenhum grande líder ou pessoa que deixou sua marca na história seguiu cegamente o que lhe foi imposto. Eles encontraram sua própria voz, seu próprio modo de existir. Marco Aurélio refletia sobre o tempo e como ele é o nosso bem mais precioso. Cada minuto gasto tentando se encaixar onde não pertence é um minuto perdido. E minutos não voltam. O tempo que você dedica para atender expectativas alheias é tempo roubado daquilo que poderia realmente trazer realização. Não há glória em ser aceito pelo mundo inteiro, se no processo você rejeita a si mesmo. Olhe para dentro. Pergunte-se com sinceridade: você está vivendo para cumprir o que esperam de você ou para construir uma vida que realmente faça sentido? Cada dia que passa é uma página em branco que pode ser preenchida com escolhas autênticas, ou pode ser apenas uma repetição daquilo que outros escreveram para você. O que deseja para si? Uma vida que ecoe sua verdade ou uma existência feita de concessões para agradar os outros? Muitas pessoas passam anos, às vezes uma vida inteira, tentando provar algo para os outros. Querem ser admiradas, respeitadas, reconhecidas. Buscam validação externa para sentirem que têm valor. Mas o respeito que mais importa é aquele que você tem por si mesmo. A admiração que realmente faz a diferença é a sua própria, ao olhar no espelho e saber que está vivendo de acordo com seus princípios, não com as expectativas alheias. O caminho da autenticidade nem sempre é fácil. Escolher-se em um mundo que constantemente nos empurra para sermos cópias pode parecer desafiador. Haverá críticas, haverá olhares tortos, mas nenhuma dessas coisas importa quando se tem convicção. O estoicismo nos lembra que a opinião dos outros não deve definir nossas ações. O que pensam de você está fora do seu controle. O que você faz com sua própria vida, não. Dizer não para aquilo que não ressoa com sua verdade é um ato de coragem. Priorizar-se não é egoísmo, é necessidade. Ninguém pode viver sua vida por você. Ninguém sentirá suas dores, seus anseios, suas vitórias da mesma maneira. Então, por que colocar o destino da sua felicidade nas mãos de terceiros? Quem melhor do que você para decidir o que lhe faz bem? Cada decisão que toma molda seu futuro. Pequenos gestos diários constroem a pessoa que se tornará. Se hoje fizer escolhas baseadas no que os outros esperam,
amanhã será um reflexo dessas expectativas. Mas se começar a agir conforme aquilo que sente ser certo, estará cada vez mais próximo da sua verdade. E viver essa verdade é o maior presente que pode dar a si mesmo. O mundo continuará tentando influenciá-lo, empurrando padrões e caminhos prontos, mas a decisão final sempre será sua. Pode continuar andando em trilhos já feitos, ou pode pegar o próprio martelo e construir sua estrada. Pode seguir o que dizem ser seguro, ou pode se aventurar a descobrir o que realmente faz sentido para você. Escolha-se, priorize-se, porque no fim, ninguém mais pode fazer isso por você. A liberdade verdadeira não está em seguir um manual externo, mas em ouvir a si mesmo e viver com autenticidade. Quem se escolhe, quem se coloca como prioridade, encontra uma força que nenhum obstáculo pode derrubar. E essa força, essa certeza de que está vivendo a sua verdade, vale mais do que qualquer aprovação externa. O mundo pode esperar, sua vida não. 8. Cuide da sua saúde como se fosse um templo. Nada em sua vida funcionará bem se o seu corpo e sua mente estiverem em ruínas. Há quem pense que a saúde é apenas um detalhe, algo secundário diante das ambições, dos desafios diários ou da correria que a vida impõe. Mas o corpo é a base de tudo. A mente, por mais forte que seja, não pode florescer em um terreno negligenciado. O contrário também é verdadeiro. Um corpo vigoroso, mas uma mente desgastada jamais sustentará uma vida plena. Os estoicos compreendiam que a disciplina não se limitava apenas aos pensamentos, mas também às ações. Para eles, um espírito forte deveria habitar um corpo igualmente resistente. Marco Aurélio, que além de filósofo era imperador e guerreiro, sabia que uma mente equilibrada precisava de um corpo bem cuidado para suportar as adversidades da vida. O que adianta ter grandes planos, grandes ideias e grandes sonhos, se o seu próprio corpo não tem energia para vivê-los? A saúde não se trata apenas da ausência de doenças. É a fundação de tudo o que você faz. Um corpo negligenciado cobra seu preço com fadiga, falta de disposição e dores silenciosas que se acumulam com o tempo. A mente, sobrecarregada pelo excesso de estímulos e pela falta de cuidado, enfraquece. O peso das preocupações se torna ainda maior quando não há uma estrutura física capaz de sustentá-las. Muitos vivem como se a saúde fosse algo garantido, algo que pode ser recuperado a qualquer momento. Mas o tempo não perdoa. O que você faz hoje com seu corpo e sua mente determinará a qualidade da sua vida no futuro. Cada escolha, por menor que pareça, tem impacto. O alimento que consome, o descanso que dá a si mesmo, o movimento que permite ao seu corpo. Cada uma dessas decisões define não apenas seu presente, mas também a longevidade da sua força. Não se trata de seguir dietas rigorosas ou se aprisionar a padrões inatingíveis. Trata-se de respeito. Respeito pelo único corpo que você tem. Respeito pela máquina que carrega sua alma, pelos músculos que sustentam sua vontade, pelos olhos que lhe permitem ver o mundo, pelos pulmões que enchem cada dia com vida. Desprezar o próprio corpo é desprezar a ferramenta mais essencial para existir. A mente não pode prosperar quando o corpo está em sofrimento. Uma alimentação sem equilíbrio gera letargia. A falta de movimento gera estagnação. O excesso de estímulo sem descanso gera exaustão. O estoicismo ensina que devemos cuidar do que está ao nosso alcance. E não há nada mais próximo e mais sob seu controle do que seu próprio bem-estar. Ninguém pode comer por você, dormir por você ou fortalecer seus músculos por você. São escolhas que apenas você pode fazer. O corpo responde a cada ato de negligência, mas também responde a cada gesto de cuidado. A energia aumenta quando se move, a mente clareia quando descansa. O humor melhora quando há equilíbrio. Pequenas ações diárias constroem uma saúde sólida. Não se trata de mudanças drásticas, mas de consistência. Pequenos gestos que, ao longo do tempo, criam uma vida mais forte e mais resistente. Pense nos grandes mestres da filosofia, nos grandes líderes e pensadores. Todos eles compreenderam que uma mente brilhante precisa de um corpo que a acompanhe. Epicteto, que superou as dificuldades físicas e ainda assim se tornou um dos maiores filósofos da história, sabia que a força mental era inabalável quando sustentada por disciplina. Não é preciso perfeição, apenas consciência.
Pequenos esforços acumulados geram grandes transformações. Não há como fugir dessa realidade. Cuidar de si mesmo não é um luxo, não é um capricho, é uma necessidade. Não existe um caminho de sucesso, equilíbrio ou felicidade que possa ser trilhado com um corpo enfraquecido e uma mente sobrecarregada. Se você não se colocar como prioridade nesse aspecto, ninguém o fará por você. O mundo continuará acelerado. As responsabilidades continuarão exigindo mais de você. Mas, se não reservar tempo para cuidar do que realmente importa, será apenas uma questão de tempo até que sua própria saúde lhe cobre um preço alto demais para pagar. Não espere seu corpo falhar para perceber o quanto ele sempre foi essencial. A prioridade não está no que os outros esperam de você. Está naquilo que faz com que você continue de pé, forte e consciente. A mente e o corpo são um só. Cuide do templo que lhe foi dado, pois é nele que sua existência acontece. 9. Não explique suas escolhas para quem não quer entendê-las. Seguir sua própria jornada é um ato de coragem. Em um mundo onde todos querem opinar sobre a vida dos outros, escolher o próprio caminho sem pedir permissão é quase uma afronta. Mas a verdade é simples. Ninguém pode viver por você. Então por que deveria perder tempo justificando cada passo que dá? A busca por aprovação pode ser uma armadilha perigosa. Explicar-se para quem não tem real interesse em compreender suas razões é um desgaste inútil. Há pessoas que não querem entender, apenas julgar. E não importa quantas palavras use, quantos argumentos apresente, elas continuarão presas às suas próprias visões limitadas. O estoicismo ensina que aquilo que não está sob nosso controle não deve nos consumir. A opinião dos outros pertence a eles, não a você. Cada escolha que faz tem um motivo. Cada passo que dá tem uma história por trás. Mas nem todo mundo merece conhecer esse processo. Há aqueles que apenas observam para criticar, nunca para apoiar. Para esses, nenhuma explicação será suficiente, pois seu interesse não está na compreensão, mas no julgamento. Gastar energia tentando convencê-los é um esforço que poderia ser direcionado para algo muito mais valioso, sua própria evolução. Viver de acordo com suas convicções exige firmeza. A opinião alheia pode ser barulhenta, mas nunca deve ser mais alta do que a sua própria voz interior. Epicteto dizia que a liberdade vem quando deixamos de nos importar com o que não podemos controlar. E o que os outros pensam sobre você está totalmente fora do seu controle. A verdade é que, por mais que tente justificar suas escolhas, sempre haverá quem discorde. Sempre haverá quem critique, quem duvide, quem tente desmerecer seus esforços. E muitas vezes, essas pessoas sequer conhecem sua realidade, suas batalhas internas, seus desafios diários. Então, por que dar a elas tanto poder sobre sua vida? O desejo de ser compreendido é natural, mas precisa ser direcionado para as pessoas certas. Há quem esteja ao seu lado para ouvir, apoiar e crescer junto. Essas pessoas merecem sua atenção, mas aqueles que apenas esperam uma oportunidade para julgar e criticar, esses não merecem um segundo do seu tempo. Explicar-se constantemente é um desgaste emocional desnecessário. Você não precisa justificar sua felicidade, suas mudanças, suas escolhas. Se decidiu seguir um novo caminho, se escolheu priorizar sua paz, se decidiu dizer não para aquilo que não faz sentido para você, isso é suficiente. Sua vida não é um tribunal e você não deve provas a ninguém. A serenidade vem quando você entende que sua única responsabilidade é com sua própria consciência. Marco Aurélio refletia sobre a efemeridade da vida e como muitas preocupações que carregamos são insignificantes no grande esquema das coisas. Daqui a alguns anos, as opiniões passageiras de terceiros não terão importância, mas as escolhas que você fez para si mesmo, sim. Então, que valor tem perder tempo tentando satisfazer aqueles que nunca andarão ao seu lado? O silêncio pode ser sua melhor resposta. Quando perceber que alguém não quer entender, não discuta. Apenas siga. Seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com justificativas que não mudarão nada. Sua energia deve ser investida naquilo que realmente importa. Seu crescimento, sua paz, sua jornada. Quem realmente importa na sua vida não exige explicações constantes. Essas pessoas confiam em você,
respeitam suas decisões e caminham ao seu lado sem precisar de justificativas. Os outros são apenas ruídos passageiros, e ruídos não devem guiar suas escolhas. Siga em frente com firmeza. O mundo continuará cheio de vozes opinando, julgando, questionando, mas a única voz que deve conduzir seus passos é a sua. Quem entende, acompanha. Quem não entende, fica para trás. E isso não é problema seu. 10. Suas emoções não podem ser seu mestre. Os ventos da vida são imprevisíveis. Há dias de brisa leve e serena, mas também existem tempestades que ameaçam nos arrastar para longe de quem realmente somos. E é nesses momentos que surge a grande pergunta: quem está no comando? Você ou suas emoções? Ser guiado pelas emoções é como ser um barco sem leme em alto mar. A raiva explode e nos faz dizer o que não deveríamos. O medo paralisa e nos impede de agir. A euforia nos cega e nos leva a decisões precipitadas. Se cada passo que dá é ditado pelo que sente no momento, então quem realmente está no controle da sua vida? Sêneca nos adverte: apressar-se com a raiva é o primeiro passo para o fracasso, e não apenas a raiva. Qualquer emoção descontrolada pode ser uma armadilha. A tristeza prolongada rouba a força. A impaciência atropela o tempo certo das coisas. O orgulho impede o aprendizado. Mas a questão não é eliminar as emoções. Isso seria impossível. O que realmente importa é aprender a governá-las. O estoicismo não ensina a reprimir os sentimentos, mas sim a compreendê-los e usá-los com sabedoria. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Os acontecimentos do mundo estão fora do seu controle, mas a forma como reage a eles depende apenas de você. É aí que reside sua verdadeira liberdade. Aquele que se deixa levar pelo impulso das emoções vive como uma marionete nas mãos do destino. Cada provocação o abala, cada obstáculo o desanima, cada frustração o faz questionar sua própria capacidade. Mas quem decide manter a serenidade em meio ao caos, conquista um poder raro: o domínio de si mesmo. Controlar as emoções não significa se tornar frio ou insensível. Pelo contrário, significa usá-las de maneira estratégica. Significa reconhecer a raiva e transformá-la em força produtiva, perceber o medo e convertê-lo em cautela sábia, entender a tristeza e permitir que ela ensine sem consumir. A diferença entre um sábio e alguém perdido no próprio turbilhão interno é a capacidade de escolher quando e como agir, em vez de apenas reagir. A vida testará sua paciência inúmeras vezes. Pessoas o decepcionarão, planos falharão, situações inesperadas surgirão. Nessas horas, a questão não é o que acontece, mas como você responde. O calor do momento pode levar a palavras duras que não podem ser retiradas depois. A impulsividade pode arruinar oportunidades que jamais voltarão. O desespero pode fazer parecer que tudo está perdido, quando, na verdade, apenas exige um pouco mais de resistência. A solução não está em lutar contra as emoções como se fossem inimigas. Elas fazem parte da experiência humana. O segredo está em observá-las, analisá-las e decidir conscientemente o que fazer com elas. Ao invés de ser arrastado pelo furacão da raiva, pergunte-se: essa emoção está me servindo ou me destruindo? Antes de se afogar na ansiedade, reflita: esse medo é real ou está apenas na minha mente? Quem coloca as emoções no lugar de mestre se torna escravo delas, mas quem assume o comando aprende a usá-las como aliadas. A força está naqueles que não reagem no calor do momento, mas que escolhem suas batalhas com sabedoria. Aquele que domina sua mente domina seu destino. A vida continuará testando sua estabilidade. O caos sempre tentará invadir, mas cabe a você decidir se será uma folha levada pelo vento ou a rocha que permanece firme, independentemente das tempestades. Escolha a firmeza, escolha o autocontrole, escolha ser o comandante da própria vida e não um passageiro das próprias emoções. 11. As opiniões alheias não pagam suas contas. A voz do mundo nunca se cala. Sempre haverá alguém pronto para opinar, criticar, julgar suas escolhas e apontar caminhos que não conhece. Mas no final do dia, quando as portas se fecham e o silêncio toma conta, quem vive sua vida é você.
Nenhuma dessas opiniões carrega o peso das suas responsabilidades. Nenhuma delas resolve os desafios que apenas você precisa enfrentar. Quantas noites já foram perdidas pensando no que os outros irão dizer? Quantas decisões foram adiadas por medo do julgamento alheio? No entanto, essas mesmas pessoas que opinam livremente não estarão lá quando você precisar pagar suas contas, resolver seus problemas ou lidar com as consequências das suas próprias escolhas. Marco Aurélio escreveu: "Muito do que preocupamos não passa de uma ilusão criada por nossas mentes." E ele estava certo. Grande parte das nossas angústias nasce do desejo de aprovação, da necessidade de agradar um público invisível que, na verdade, nunca estará satisfeito. O estoicismo ensina que devemos focar no que está sob nosso controle. E a opinião alheia definitivamente não está. Você pode se desdobrar para tentar ser aceito, pode moldar sua vida para caber nos padrões dos outros, mas ainda assim sempre haverá críticas. E quando isso acontece, o que sobra de você? Apenas uma sombra do que realmente poderia ser. Quem vive em busca de validação externa se torna prisioneiro da expectativa dos outros. Cada passo é calculado para evitar julgamentos. Cada palavra é pensada para não desagradar. Mas esse é um jogo impossível de vencer. Se tomar um caminho, será criticado por não ter escolhido o outro. Se decidir crescer, haverá quem diga que mudou. Se permanecer no mesmo lugar, haverá quem diga que estagnou. E assim, a vida passa, e o medo de desagradar paralisa o que poderia ser uma jornada autêntica. A verdade é simples: ninguém sente na pele as consequências das suas decisões tanto quanto você. Então, por que dar tanto valor a opiniões que não carregam peso real sobre sua vida? Se alguém não está ajudando a construir, não deveria ter o poder de destruir. Se não está pagando suas contas, não deveria definir seus passos. Se não conhece sua caminhada, não deveria ter espaço para ditar o caminho. A busca pela aprovação consome tempo, energia e, acima de tudo, liberdade. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade vem quando deixamos de nos importar com aquilo que está fora do nosso controle. E isso inclui o que os outros pensam. Se a cada decisão você sentir a necessidade de explicá-la, justificá-la ou buscar aceitação, então sua vida estará sempre sob julgamento. Mas quando se coloca como prioridade, quando decide que sua paz vale mais do que qualquer opinião, então encontra a liberdade que poucos têm coragem de buscar. Haverá quem julgue sua forma de viver, sua profissão, suas escolhas, seus sonhos. Mas pergunte-se: essas pessoas estarão lá quando você precisar? Elas dividem seu peso ou apenas adicionam mais carga com palavras vazias? Se não estão ao seu lado nos momentos difíceis, por que permitir que tenham tanta influência sobre suas decisões? Não se trata de ignorar conselhos ou rejeitar todo tipo de opinião. Há palavras que ensinam, há críticas que fazem crescer, mas saber filtrar é essencial. Valorize aqueles que realmente querem seu bem, que compartilham experiências para ajudar, e não para diminuir. O resto, apenas ruído. Ruídos não pagam contas. Ruídos não constroem caminhos. Ruídos não definem seu valor. A única opinião que deve ter peso real na sua vida é a sua. Os outros sempre terão algo a dizer, mas, no final, são suas escolhas que moldam seu destino. Viva de acordo com o que faz sentido para você. O mundo seguirá falando. Deixe que fale. Você tem coisas mais importantes para fazer. 12. O poder está em suas ações, não nas palavras. A diferença entre quem sonha e quem realiza está nas ações. Palavras podem soar bonitas, podem inspirar, podem até convencer por um tempo, mas são os gestos concretos que constroem a realidade. Muitos prometem mudanças, dizem que farão algo grandioso, falam sobre planos e ambições. Mas, se essas palavras não são seguidas por atitude, de que valem? O estoicismo nos ensina que não devemos nos apegar ao discurso vazio, mas sim à prática diária. Epicteto dizia: "Não fale que é filósofo, haja como um." O mesmo princípio vale para qualquer aspecto da vida. Não adianta dizer que busca a evolução, se suas atitudes permanecem as mesmas. Não adianta afirmar que quer um futuro melhor, se continua preso aos velhos hábitos que o afastam disso. Muitas vezes, as pessoas falam sobre o que vão fazer como uma forma de conforto, uma ilusão momentânea de progresso. Ao prometer algo,
Sentem-se como se já tivessem dado o primeiro passo. Mas palavras não são progresso. O primeiro passo só acontece quando há movimento real. Você pode dizer que começará a cuidar da sua saúde, pode afirmar que tomará uma decisão importante, pode prometer a si mesmo que mudará a sua vida. Mas enquanto tudo permanecer apenas no campo das intenções, nada de fato mudará. A vida não responde ao que você diz que fará, mas ao que você realmente faz. As oportunidades não surgem para quem apenas fala sobre elas, mas para quem se prepara, para quem age, para quem dá o primeiro passo mesmo sem garantias. Marco Aurélio refletia sobre isso quando escreveu: "Pare de discutir sobre o que significa ser uma boa pessoa. Seja uma." Ação supera discurso. Quem faz não precisa justificar. Quem age não precisa convencer ninguém. O resultado se encarrega de falar por si. Se alguém deseja respeito, precisa demonstrá-lo primeiro. Se busca disciplina, precisa aplicá-la diariamente. Se quer alcançar algo, precisa começar agora, sem desculpas, sem adiamentos. O problema com palavras vazias é que elas se tornam um vício. Cada promessa não cumprida reduz sua própria credibilidade. Aos poucos, sua mente aprende que suas palavras não têm valor. A cada meta anunciada e não realizada, você ensina a si mesmo que aquilo era apenas um desejo passageiro, não uma prioridade real. E é assim que se perde a confiança em si mesmo. Não há necessidade de falar demais sobre o que pretende fazer. Apenas faça. Se precisar mudar, mude. Se decidir seguir um novo caminho, siga. Se quiser conquistar algo, vá atrás. Ações falam mais alto do que qualquer explicação. Enquanto muitos discutem sobre o que seria ideal, sobre como gostariam que fosse, sobre o que fariam se tivessem coragem, os que realmente agem já estão construindo a vida que querem. A disciplina que leva ao sucesso não se constrói com discursos, mas com hábitos diários. Pequenos esforços consistentes geram grandes resultados ao longo do tempo. Não há necessidade de convencer ninguém sobre sua jornada. O impacto das suas ações será a prova incontestável do seu compromisso. Quem espera o momento perfeito para agir, esperando sentir-se pronto, esperando o cenário ideal, esperando a aprovação dos outros, acaba nunca saindo do lugar. A perfeição nunca chega, o tempo nunca parece suficiente, as condições nunca são ideais. Mas quem realmente quer encontra um jeito. Quem só fala encontra desculpas. O mundo está cheio de palavras soltas, de promessas quebradas, de intenções vazias. Mas são as atitudes que moldam o destino. Quem você deseja ser? Alguém que apenas fala sobre possibilidades ou alguém que as transforma em realidade? Deixe que suas ações falem. Deixe que seus resultados sejam a prova. O tempo recompensa aqueles que fazem. O resto se perde no esquecimento das palavras não cumpridas. 13. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. A busca pela aprovação dos outros pode ser um peso invisível, mas real. Passamos tanto tempo tentando ser aceitos, tentando agradar, tentando corresponder às expectativas alheias, que nos esquecemos da única validação que realmente importa, a nossa própria. Mas há um momento em que isso precisa acabar. Quanto mais cedo você entender que a felicidade não está no olhar dos outros, mais livre será. Os estoicos ensinaram que a verdadeira paz vem de dentro, e não do que está fora. Epicteto disse: se você quer melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado, odiado e mal interpretado. Porque é isso que acontece quando alguém decide viver para si mesmo e não para a aprovação alheia. Mas é o preço da liberdade. E liberdade sempre vale a pena. Muitos vivem aprisionados pelo medo do julgamento. Cada passo que dão é calculado para não decepcionar, para não provocar comentários, para não ser alvo de críticas. Mas a grande verdade é que as pessoas sempre terão algo a dizer. Se você for discreto, dirão que falta ambição. Se ousar sonhar alto, chamarão de arrogância. Se seguir um caminho tradicional, o chamarão de conformista. Se decidir romper padrões, dirão que perdeu o juízo. E então, qual é o sentido de tentar agradar um mundo que nunca estará satisfeito? A vida se torna mais leve quando se entende que ninguém pode definir sua felicidade além de você. Os outros veem apenas fragmentos da sua jornada, momentos isolados, versões distorcidas do que realmente acontece. Só você conhece suas lutas,
seus sacrifícios, seus medos e suas conquistas. E se ninguém pode sentir por você, por que deveria opinar sobre como você deve viver? A dependência da aprovação alheia é uma prisão sem muros, mas com correntes invisíveis. Você pode ter liberdade de movimento, mas se sua mente está sempre preocupada com o que vão pensar, então nunca será realmente livre. E qual é o propósito de uma vida onde cada passo precisa de permissão? A resposta é simples: não há propósito algum nisso. Quem busca a aprovação demais se esquece de se perguntar: o que eu realmente quero? O que me faz feliz? O que me traz paz? Essas são as únicas respostas que importam, porque no final é você quem acorda todos os dias para enfrentar sua própria realidade. É você quem sente as dores e as alegrias de suas escolhas. Ninguém mais carrega o peso da sua existência. Então, por que dar tanto poder aos outros sobre ela? Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E um dos pensamentos mais libertadores que você pode ter é este: você não precisa da permissão de ninguém para ser feliz. Nenhuma opinião externa tem o direito de definir sua jornada. Nenhuma crítica deve ser forte o suficiente para fazê-lo duvidar de si mesmo. A aceitação plena de quem você é e do que deseja é a chave para uma vida autêntica. Quem se escolhe, quem se prioriza, quem aprende a confiar em si mesmo, experimenta uma liberdade que poucos têm coragem de buscar. E essa liberdade não tem preço. Enquanto muitos perdem anos tentando se encaixar em moldes que não foram feitos para eles, aqueles que aprendem cedo a não precisar da validação alheia ganham algo raro: a autonomia sobre sua própria felicidade. E essa autonomia é uma das maiores formas de poder que alguém pode conquistar. O mundo pode continuar falando, julgando, tentando ditar regras, mas você não precisa escutar. Você tem algo mais valioso para cuidar: sua própria vida. Viva-a como quiser, sem pedir permissão. 14. Faça algo todos os dias que você se aproxima do seu eu ideal. A espera pelo momento perfeito é a armadilha que aprisiona os que sonham, mas nunca realizam. Muitos vivem aguardando uma grande virada, um evento decisivo, um instante de iluminação que mudará tudo de uma vez. Mas a verdade é que nada acontece assim. A transformação não chega como um raio, nem se revela em um único dia. Ela é construída pouco a pouco nas escolhas que faz diariamente. Epicteto nos ensina: não espere que os eventos aconteçam como deseja. Decida querer o que acontece e você será feliz. Isso significa que a mudança que busca não virá de fora. Ela começa dentro de você, na maneira como age, na disciplina que cultiva, nos pequenos passos que dá rumo ao seu eu ideal. A mente humana tem uma tendência perigosa: superestimar o que pode ser feito em um dia e subestimar o impacto do que é feito constantemente ao longo do tempo. Acreditamos que uma única decisão grandiosa será suficiente para transformar nossas vidas, mas ignoramos o poder das pequenas escolhas diárias. A verdade é que são essas pequenas ações, repetidas com consistência, que moldam a pessoa que nos tornamos. Se deseja ser alguém mais forte, comece hoje, ainda que com um esforço pequeno. Se quer ser mais disciplinado, haja como tal agora, mesmo que seja um simples compromisso cumprido. Se busca sabedoria, leia um parágrafo, reflita, pratique. A mudança não acontece na promessa de um futuro idealizado, mas nos atos simples e reais do presente. Não existe um ponto exato onde a transformação acontece. Ela é gradual, imperceptível no dia a dia, mas evidente quando olha para trás. Pense em um grande filósofo, um líder inspirador, uma pessoa que admira. Nenhum deles se tornou quem é por um único ato heróico. Eles chegaram onde estão porque escolheram, repetidamente, seguir na direção certa. Marco Aurélio não se tornou um dos imperadores mais respeitados e um dos maiores pensadores do estoicismo por acaso. Ele praticava diariamente, cultivava seus princípios, se aprimorava pouco a pouco. A procrastinação é a assassina dos sonhos. Muitos adiam o primeiro passo esperando condições melhores, mas a realidade é dura. As circunstâncias nunca serão perfeitas. Sempre haverá dificuldades, sempre haverá obstáculos, sempre haverá motivos para esperar mais um dia. Mas cada dia que passa sem ação
é um dia perdido na construção do seu futuro. O segredo está na constância. Pequenos avanços diários são mais poderosos do que grandes esforços esporádicos. A disciplina de hoje define o que será amanhã. Quem aprende a dar um passo por vez descobre que, em um ano, percorreu uma distância que parecia impossível no início. Mas quem apenas pensa em mudar, sem agir, perceberá que ficou parado enquanto o tempo seguiu seu curso implacável. Se deseja se tornar alguém melhor, haja como essa pessoa agora, ainda que de maneira modesta. Pergunte-se, qual é a menor coisa que posso fazer hoje para me aproximar do meu eu ideal? E então faça. Não importa se o avanço parecer pequeno, pois o que realmente conta é a continuidade. No final, não são as promessas que constroem um novo destino, mas os passos dados sem alarde, sem espera, sem desculpas. Você já tem tudo o que precisa para começar. O único erro real é não agir. Escolha crescer todos os dias. Quando olhar para trás, verá que o que parecia pequeno se tornou uma jornada grandiosa. E tudo começou com a decisão de não esperar mais. 15. Ser sua prioridade não é egoísmo, é sobrevivência. O mundo sempre terá demandas. Sempre haverá alguém precisando de algo, uma obrigação a cumprir, uma expectativa a atender. E no meio disso tudo, você pode acabar se colocando em segundo plano, acreditando que isso é um ato de bondade, de altruísmo. Mas até onde isso realmente faz bem? Até onde sacrificar-se constantemente pelo outro, sem olhar para si, não passa de uma lenta autodestruição? Ser sua prioridade não é um ato de egoísmo. É a base para uma vida equilibrada. O estoicismo ensina que devemos cuidar do que está sob nosso controle e não há nada mais essencial do que a própria existência. Como esperar ajudar os outros, construir algo significativo ou até mesmo suportar os desafios da vida se você mesmo está se negligenciando? Muitos confundem o ato de se colocar como prioridade com individualismo ou frieza. Mas há uma grande diferença entre ser alguém que cuida de si e alguém que se fecha para o mundo. O primeiro entende que para dar o melhor de si aos outros precisa estar bem. O segundo ignora a importância das conexões. O equilíbrio está em compreender que você não pode oferecer o que não tem. Uma mente exausta, um corpo desgastado, uma alma sobrecarregada. Nenhum desses estados permite que você seja útil nem para si mesmo, nem para os outros. Imagine um viajante que carrega um jarro de água. Ele pode tentar distribuir essa água para todos ao seu redor, mas, se não reservar nada para si, em pouco tempo estará seco, sem forças para continuar a caminhada. Ajudar os outros é nobre, mas manter-se forte é necessário. E força não vem apenas de esforço constante, vem também do descanso, do cuidado, do respeito próprio. O estoicismo nos ensina a eliminar o que não serve, a não perder tempo com o que não está sob nosso controle e a não nos prender a julgamentos alheios. O mesmo vale para o cuidado pessoal. Se você não se prioriza, o mundo não o fará por você. Se não impõe limites, outros decidirão quanto podem tomar. Se não protege sua paz, a turbulência dos outros a destruirá. A vida moderna incentiva o excesso de compromissos, o esgotamento disfarçado de produtividade, a sobrecarga como se fosse uma medalha de honra. Mas de que vale conquistar tudo, se no final você não tem energia para desfrutar? De que adianta atender a todas as demandas, se no processo perde sua essência, sua saúde, sua clareza mental? Seus objetivos, seus sonhos e seu bem-estar são responsabilidade sua. Isso não significa fechar os olhos para o mundo, mas sim garantir que, antes de tudo, você está inteiro. Quem se abandona esperando o reconhecimento dos outros acaba, no fim, se sentindo vazio. Quem vive para atender expectativas externas raramente encontra verdadeira satisfação. Como dizia Epicteto, cuida do teu espírito como cuidas do teu corpo. Assim como evitas sujeira física, evita a sujeira mental. Aqueles que realmente se importam com você entenderão sua necessidade de se colocar em primeiro lugar. Os que se incomodam provavelmente só estavam interessados no que podiam tirar de você. Não se sinta culpado por se escolher. Não se deixe convencer de que sua paz pode ser constantemente adiada. O tempo não espera. A vida segue. E cada momento que você negligencia a si mesmo é um momento que jamais poderá recuperar. Priorizar-se é um ato de respeito próprio. É entender que sua vida tem valor
que suas necessidades importam e que, no fim das contas, ninguém pode carregar esse fardo por você. O mundo sempre exigirá mais, mas cabe a você decidir até onde isso é aceitável. Escolha-se, proteja-se, porque se você não fizer isso, ninguém mais fará. A verdade é que ninguém pode trilhar esse caminho por você. Você pode continuar vivendo para agradar os outros, ou pode tomar as rédeas da sua vida e construir algo verdadeiramente extraordinário. A escolha, como sempre, é sua. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses segredos estoicos você mais precisa aplicar na sua vida hoje? Deixe seu comentário e compartilhe sua reflexão. E se você chegou até aqui, comente: eu fiquei até o final para que eu saiba que você é alguém comprometido com seu próprio crescimento. E antes de ir, lembre-se, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente e sua jornada. Nos vemos no próximo vídeo.